Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui no Planalto Central do país, Brasília, capital de todos nós. Vamos falar de vários assuntos aqui e de política. Você sabe que política decide a sua vida, né? A escola do seu filho, a casa que você mora e o futuro do país. Hoje, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o deputado Capitão Alberto Neto. Deputado, muito prazer e obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Maria, obrigado pelo convite. Vai ser uma excelente oportunidade para a gente falar diversos assuntos. Segurança pública, essa confusão da política local, essa tirania da Suprema Corte, do ministro Alexandre de Moraes, o projeto da anistia. Acho que tem muito assunto para a gente falar hoje. Eu tenho certeza que eu quero utilizar essa tua audiência para conversar com o país. Será uma conversa boa, é bom que você acompanhe. Deputado, o senhor está no segundo mandato, né? E o tema segurança pública ficou tão forte que colocou o senhor numa condição política muito forte. Inclusive disputou a prefeitura, né, de Manaus e fez um debate importante, foi para o segundo turno. Quer dizer, a segurança pública hoje é um assunto de todos nós. Sim, Zé. Só lembrar agora, recentemente a gente teve uma operação do PCC e mostrou como as facções criminosas vêm avançando de maneira tão grandiosa que ficou agora mais sofisticada. Tem fintechs envolvidas, tem grandes empresas com envolvimento com as facções criminosas. Então, o crime organizado está na política também, está no judiciário, e a gente precisa desarticular isso urgente. O Brasil vai virar um narco-estado. E eu vim com esse objetivo para a política, né? Observando isso de fora, não, na prática, lá na ponta, no dia a dia, lutando contra essas facções criminosas. Eu sou lá do Amazonas, imagina. O Amazonas faz fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. Então eu sentia na pele isso, como as organizações iam crescendo, como o nosso trabalho estava um trabalho assim de enxugar gelo e que a gente precisava resolver algumas questões aqui no Congresso, que ainda não resolvemos, mas que a gente precisa avançar, senão o Brasil vira um narco-estado. Pois é, há uma dúvida sobre exatamente o aparato legal. Muita gente reclama do juiz, a polícia prende, o juiz solta. Conheço alguns policiais que dizem que prendem o mesmo indivíduo 8 vezes, né? E, na verdade, é o aparato legal, o juiz atende ou deveria atender à legislação. Sim, a gente tem que mudar muita coisa na legislação. A gente tem uma certa dificuldade aqui no Congresso, uma resistência principalmente, sem paixões políticas, mas principalmente da esquerda. Por exemplo, audiência de custódia, que é uma reclamação do Brasil inteiro, e isso faz com que o policial prenda várias vezes o mesmo criminoso. A audiência de custódia precisa ser melhor regulamentada. A gente está discutindo isso nesse momento na Câmara. A extinção não, né? Seria melhor regulamentar. Assim, a extinção é muito complicada. Eu votaria pela extinção. Mas é complicado porque o Brasil é signatário de um tratado de São José da Costa Rica que o Brasil precisa aderir à audiência de custódia. Mas lá não diz quais são os moldes, as condições. Imagina, eu já aprendi um assassino de policial. E ele saiu primeiro do que eu da justiça. O senhor foi preencher lá? Foi preencher, fui resolver, porque eu fui cuidar da família, do policial, fui fazer todo o trabalho administrativo. Quando daqui a pouco ele foi para a audiência de custódia e saiu pela porta da frente. Isso causa uma sensação de impunidade. Imagina, um estuprador. Um estuprador sair da audiência de custódia é muito perigoso, porque ele fica próximo das suas vítimas. Isso no interior é muito complexo, né? Porque a família da vítima convive ali no dia a dia, na padaria, na escola, enfim, no dia a dia. E o aparato do Estado, ele é frágil, né? A gente estava falando aqui em sua conversa como as organizações criminosas estão cada vez mais organizadas, mais sofisticadas, e o Estado está cada vez mais capenga, cada vez menos policiais nas ruas, cada vez menos investimentos em segurança pública. Eu estava conversando agora há pouco contigo, né, e relembrar que eu estava agora na Tríplice Fronteira. Fim de semana agora eu estava em Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. E lá existe uma base do governo federal chamada Base Anzol, que era para ser um trabalho integrado da Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os órgãos de segurança, porque no interior do Amazonas, para quem está nos ouvindo possa entender, o Amazonas não tem estradas, nossas estradas são os rios. E existe uma barreira natural que é a floresta. Para o traficante produzir a droga no Peru, na Colômbia, ele vai ter que passar pelos rios para distribuir, para a droga chegar aqui em Brasília, né? ou aeronave.
mas os rios é o caminho que eles têm mais facilidade para passar despercebido. A aeronave, porque nós temos os radares, tem um trabalho muito, muito brilhante do Civan, que isso foi um grande avanço na segurança pública. Mas a questão do combate ali, corpo a corpo, nós estamos deixando a desejar. Eu cheguei na base Anzol, não tinha policiais federais lá presente, a base totalmente desativada, e aí eu estava com meus vereadores, que são também da base, que são da segurança pública lá em Manaus, mostrando para eles a facilidade de produzir muita droga na Colômbia e no Peru e passar com facilidade no Brasil. Já teve casos de submarino passar ali pelo rio e chegar na Europa, né? Já foi feito apreensões de toneladas. Então, isso é muito grave. E aí, com essa droga, eles conseguem comprar armas com facilidade, e aí lavam dinheiro agora com facilidade nos postos, nas fintechs. Inclusive, lá em Tabatinga, conversando com o delegado, ele disse: capitão, a gente precisa fazer essa mesma operação que aconteceu em São Paulo, precisa acontecer em todo o país, inclusive aqui em Tabatinga. Né? Os chefes de facções criminosas estão lavando dinheiro aqui na cidade com facilidade, agora sem aparato, sem policial, sem tecnologia. Eu ouvi dizer que na região norte, e os governadores mostraram aqui em Brasília, que na região norte, hoje, o crime organizado é tráfico, exploração ilegal de minérios, tem várias atividades, né? Que é o principal contratador na região, né? Sim, eles estão em todas as áreas. Inclusive, a gente estava comentando agora, inclusive na política eles estão entrando muito forte também. Os empregos estão muito fortes ali na área do crime organizado. Isso porque o interior do Amazonas, apesar de a gente morar... A região norte inteira. Norte inteira. Nós moramos numa região muito rica e muito cobiçada. Porém, eu acho que o Brasil muitas vezes não sabe, mas nós moramos num estado, numa região muito rica de minérios, da biodiversidade, com diversas potencialidades econômicas. Só que é uma contradição. A gente tem os municípios mais pobres do Brasil. E aí o município muito pobre, as pessoas estão vulneráveis, facilmente elas são cooptadas pelo tráfico de drogas, principalmente pelas facções criminosas. Isso tem crescido de maneira assustadora, que eles estão elegendo prefeito, elegendo vereador, elegendo deputado federal. Isso em todo o país, né? Em todo o país. Agora, na região norte está muito latente isso. Na região lá, existe a Zona Franca de Manaus, né? Que foi uma concessão, né? Sem impostos e tal, e houve um desenvolvimento muito grande. E veio para o Congresso Nacional grandes debates sobre a continuidade da Zona Franca de Manaus, que compete com os centros industriais brasileiros que pagam impostos, como São Paulo. O argumento é de que existe uma melhor infraestrutura em São Paulo, proximidade do consumidor, e se tirar os benefícios fiscais do setor, não dá certo, né? A região amazônica toda desmonta, né? Isso é um assunto muito interessante que você trouxe para explicar para o Brasil que existe muitas polêmicas sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um projeto que surgiu lá atrás, na época dos militares ainda, procurando ocupar essa região. Né? Lembra do integrar para não entregar? Então foi um projeto de Estado para desenvolver aquela região. Inclusive até quando eu sou de direita e quando a gente vai estudar economia, existe um capítulo da economia do mercado liberal que chama-se desenvolvimento econômico, que a gente precisa da intervenção do Estado para regiões inóspitas, para que a gente possa desenvolver e melhorar a vida daquelas pessoas e fazer com que aquele lugar pertença também ao nosso país. Para a gente ter ideia, a cidade de Manaus não tem uma estrada que ligue Manaus ao restante do Brasil. E a ministra Marina Silva fazendo campanha para que a gente não possa asfaltar uma estrada que já foi asfaltada, que é a BR-319. Olha a dificuldade de que é desenvolver a região norte, porque existe um apelo ambiental muito forte. Eu vejo até de maneira extrema isso, porque imagina, a estrada já foi asfaltada, o impacto ambiental já aconteceu e a ministra Marina Silva, junto com o governo Lula, fazem das tripas corações para que a gente não volte a asfaltar, fazer esse ligamento, essa ligação de Manaus com o restante do Brasil. Então, muitas vezes a gente se sente um cidadão de segunda categoria. E o governo lá, ele administra o quê? 40% do território ou menos? Olha, a gente tem em torno de 40% do território, são dimensões continentais.
o São estado do reservas Amazonas. ambientais, reservas indígenas. Se você somar tudo, reservas ambientais, as APPs, as reservas indígenas, sobra muito pouco para agir, para trabalhar. Então, nós estamos condenados pelo Brasil a viver na miséria. Até recentemente, o IBAMA, o ICMBio, tem feito diversas operações no sul do Amazonas, que é onde tem um assentamento, onde tem um pouco do agronegócio no nosso estado, onde alimenta lá com gado, com plantação de café, para chegar o alimento para a população amazônica. O ICMBio, o IBAMA, tem agido de maneira assim, tratado o agricultor como um verdadeiro criminoso. São operações, teve agora uma operação agora do garimpo, no garimpo artesanal, que é um garimpo artesanal que existe na região, porque são muitas riquezas, e o Estado totalmente ausente, as pessoas vão procurar uma matriz econômica para sobreviver. E o garimpo foi uma delas. E o Estado chegou assim, parecia guerra, parecia um cenário de guerra, com helicópteros soltando granadas, bombas, crianças foram feridas. Assim, um verdadeiro absurdo. Nós não temos hoje nenhuma política de desenvolvimento sustentável. E aí a Zona Franca é o escape da região norte para trazer tecnologia, desenvolvimento. São indústrias limpas, tecnológicas, que têm feito com que a gente reduza as diferenças regionais. Lógico, e tem um cenário internacional também envolvido disso. Porque muitas vezes eu falo com os deputados de São Paulo, porque a Zona Franca tinha que estar em São Paulo, porque é mais perto, mais próximo do mercado consumidor. Mas isso, legalmente, dentro da política da Organização Mundial do Comércio, não é aceito. Isso não é aceito, né? Para você ter incentivos fiscais, você tem que ter uma justificativa. Foi assim que a China fez para desenvolver, e eu acho que nós fazemos ainda de maneira muito tímida, para a gente poder ocupar bem aquela área, para não entregar aquela área às ONGs. O cidadão, ele também é importante, ele tem que ser mais importante, tá? A preservação da natureza, a preservação de uma árvore, das árvores, isso tudo é muito importante, mas o cidadão, o ser humano, é importante. É importante. E isso foi uma política por muitos anos, principalmente do atual governo do PT, até políticos locais. O discurso para fora, né? Fizeram um discurso para fora. E o próprio governador ia para a França receber prêmios que estavam defendendo a floresta. Enquanto isso, a população nossa estava sem saneamento básico, sem educação, sem infraestrutura, sem matrizes econômicas para poder desenvolver, porque todo mundo, todo mundo quer prosperar. Sim. Não é porque que a gente mora lá no meio da floresta e nós não queremos prosperar. Eu lembro quando o Bolsonaro chegou lá em São Gabriel da Cachoeira, o índio chegou para o Bolsonaro e falou... Aí o Bolsonaro perguntou para os indígenas que estavam no local, o que é que vocês gostariam aqui? Sabe o que foi que eles pediram? Eles pediram internet para o presidente Bolsonaro. Então, todo mundo quer mais saúde, quer o uso da tecnologia, seja os povos originários, seja os nossos povos ribeirinhos. A gente quer prosperar. Então, assim, nós queremos pertencer ao Brasil. Então, a política da Zona Franca, ela ainda é muito tímida, a gente tem que desenvolver muito mais. As riquezas como o ouro, o diamante. A gente tem um material agora, uma riqueza chamada potássio. Potássio é um fertilizante. Nós estamos há 12 anos, a empresa chamada Potássio do Brasil, que é uma canadense, com uma empresa brasileira. Se fundiram para explorar o potássio. Potássio é o fertilizante que nós importamos 95% para o Brasil, o país do agronegócio, precisa de fertilizante, a gente importa do Canadá, que são terras indígenas lá, da Rússia, da Ucrânia, agora pelas dificuldades da guerra. O potássio ficou muito mais caro, prejudicando o agronegócio, e a gente tem potássio de sobra na região amazônica. Eles falam muito de preço, né? O potássio é muito importante, NPK. Olha, mas se vem uma empresa canadense com uma brasileira, eles estão lá 12 anos lutando, é porque existe a viabilidade econômica. Existe a viabilidade econômica. Agora, os ataques dos ambientalistas extremistas é muito grande e tem atrasado a vida do nosso povo. Deputado, para uma mudança de parâmetros, tudo isso é na política, né? Como é que o senhor vê atualmente o Congresso Nacional? Que congresso é esse que mora aqui em Brasília? Abrir meu coração para ti, quiser. Esses dias tenho ficado muito decepcionado com o Congresso. Você vê um avanço do ministro Alexandre de Moraes, um avanço não só do ministro, mas de outros ministros, da Suprema Corte, legislando. Só lembrar do caso do IOF agora.
Isso ficou muito, o IOF, o caso do IOF é o retrato do que vem acontecendo há muito tempo no nosso país. O Poder Executivo aumenta o imposto de operações financeiras, faz com que a população pague mais imposto. E aí isso paga o rico e o pobre, né? Porque o pobre precisa pegar empréstimo para poder... o aposentado, quando pega um consignado, ele pega IOF. E aí o Congresso vê aquilo, olha, se você quer aumentar o imposto para fim arrecadatório, tem que passar pelo Congresso. Se for regulatório, ok, é do Poder Executivo. Mas para fim arrecadatório tem que passar pelo Congresso Nacional. O Congresso achou aquilo absurdo. Através de decreto, né? Fazer por meio de decreto, o Congresso foi lá e derrubou o decreto do governo. O presidente Lula foi lá com Alexandre de Moraes e numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes praticamente acabou a decisão da maioria do Congresso Nacional. Assim, eu fiquei assim, horrorizado como nós ficamos apáticos numa situação dessa. Mas é o Congresso que está fraco ou o Supremo que se agigantou? Olha, o Supremo vem se agigantando há muito tempo. Existe um remédio na nossa Constituição que é o Senado Federal. O Senado Federal tem que fazer esse contrapeso com a Suprema Corte. Quando a Suprema Corte estiver avançando demais, não estou falando nem de impeachment, estou falando de convocar o ministro para explicar para o Senado Federal as medidas e o Senado fazer o contraponto. Isso não vem acontecendo. Infelizmente, um Senado frágil. E aí, por quê? Quem é que julga o Senado Federal? É a própria Suprema Corte. Então, você vê que existe um vício, né? Existe um vício dentro da harmonia dos poderes. Pois é, mas aí veio a emenda que ficou pior, né? Porque a emenda da blindagem dava aos deputados e senadores um poder de iniciativa deles mesmos para um processo. O senhor não acha um pouco demais, não, essa reação? Olha, inicialmente o PL era contra. Nós tínhamos um projeto que era o fim do foro. Nós queríamos tirar o poder do Supremo de julgar os deputados e senadores e quem julgar lá na primeira instância. Assim como o Lula. O Lula foi condenado, passou pela primeira, passou pela segunda, pela terceira, foi confirmado pela Suprema Corte. Passar por esses processos. Porque é pior... Eu lembro agora do Rui Barbosa, quando falou que a pior ditadura é do judiciário. Porque contra ela não há quem recorrer. E quando você está no STF, você vai recorrer para quem? Isso até, se você pensar bem, é até inconstitucional. Nós estamos realmente numa disputa de poder, cotoveladas, que eu chamo aqui na Praça dos Três Poderes, né? Mas o Congresso está muito forte. Tem um poder financeiro, o poder de iniciativa política, o poder financeiro. Cada deputado tem mais de 40 milhões de reais em emendas, né? Além, evidentemente, de outras emendas, que as emendas de bancada, né? Isso é um poder, quer dizer, o Congresso está forte. Hoje, os prefeitos, quando vêm aqui em Brasília, não procuram o ministério, procuram os deputados e senadores. É verdade. O Congresso avançou muito nessa área. Então, os deputados hoje têm muita facilidade da sua reeleição, porque eles estão dominando muitos recursos, né? Eles conseguem fazer diversas obras. Então, o prefeito precisa, muitas vezes, não estar linkado ao seu partido, à presidência. Ele precisa estar linkado ao deputado ou ao senador, que vai levar recursos para ele vai conseguir desenvolver o seu mandato. Isso você tem razão. As emendas parlamentares fortaleceram os deputados, mas para quê? Para a sua reeleição. Mas quando nós entramos em alguns temas, né, espinhosos, onde o deputado precisa ter a autonomia, né, na sua fala, ele está cada vez mais sendo silenciado. Eu já vi, por exemplo, deputado ter fala na tribuna e no outro dia a Polícia Federal convocar o deputado para ouvir por causa da fala dele na tribuna. Coisa que está lá na nossa Constituição, no artigo 53, a imunidade parlamentar, que o deputado ele é imune, né, de quaisquer de suas palavras. Mas isso não está sendo respeitado nesse dia. Então, nós avançamos, né, no fortalecimento, mas isso fortalece mais, são os deputados municipalistas que trabalham essas emendas para a sua reeleição. Os deputados de direita, do PL, eles são deputados que são reeleitos pela sua posição política, que precisam estar na tribuna, falar o que o povo está esperando dele, está se sentindo incomodado em diversas pautas, tanto pauta econômica como pauta ideológica. E hoje eu vejo que muitos deputados sobem na tribuna e estão medindo as suas palavras. Isso está ferindo a democracia.
Pois é, nós estamos vivendo um momento de tensão muito grave, né, na política, no dia a dia, e extrapola. O senhor acha isso é da natureza mesmo da política? Sempre houve, né, um grau de tensão, de emoção, mas agora está muito mais, né? Como é que o senhor convive com isso no dia a dia? Muito tenso. Não está fácil. Imagina, o nosso líder, que é o presidente Bolsonaro, está numa prisão totalmente, uma prisão ilegal, né, domiciliar, ele está com a saúde totalmente fragilizada. O julgamento que ele passou, assim, quando a gente assiste o julgamento totalmente viciado, ilegal, inconstitucional, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele não virou só um juiz, virou um inquisidor. Ele tomou conta de todo o processo. Então, imagina, todas aquelas pessoas do 8 de janeiro já entraram, já entraram condenados no processo. Mas a tensão maior está no próprio Congresso Nacional. Sim, né? A gente vê a tensão porque nós queremos reverter esse status quo, essa tirania do judiciário que nós estamos vivendo nesse momento. A tensão está na oposição querendo virar esse jogo, voltar à normalidade. Mas não seria tirania da Constituição e das leis? Assim, você vê que não existe... Nossa Constituição ela já é muito ampla, se a gente comparar com a Constituição dos Estados Unidos. Então, e muito progressista também. E o juiz fica muito na mão do juiz, né? A interpretação da Constituição. Fortaleceu muito o judiciário. Então fica muito na mão do juiz. Então, tanto que você vê a Suprema Corte todo tempo mudando de opinião. Eu lembro, é só lembrar que eles tiraram o Lula da cadeia e praticamente colocaram na presidência, mudando a prisão em segunda instância, por exemplo, a condenação em segunda instância, deixando a condenação em instância no último recurso, coisa que já estava consolidada sendo em segundo grau. Então, você vê que a Suprema Corte vai mudando de ideia. A Constituição é a mesma. Mas a Suprema Corte vem mudando de ideia a todo momento, a bel prazer da política, a interesse próprio. Eu tive uma conversa assim com o ex-presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, e ele me dizia, olha, a Constituição é assim, a lei é assim, inclusive isso leva ao juiz da instância lá na cidade uma força muito grande. Juízes estão definindo ali o que o prefeito vai fazer, onde instalar uma escola e assim por diante. Quer dizer, mas é a lei, é a Constituição que dá ao judiciário esse poder. Veio de uma constituinte com reflexos ainda na ditadura e colocou vários entraves na justiça, né? E é o que está acontecendo. O senhor acha que tem que mudar a Constituição? Seria necessário? Sim, eu não tenho dúvida disso. Então, por isso que a PEC que foi nomeada PEC da blindagem, na verdade, era uma PEC que voltava o texto da Constituição de 88. Originária. Originária, né? De 88. Então foi votada pelos constituintes. Nós queremos voltar esse texto porque naquele momento que foi votada a Constituição existia uma tensão também política muito grande, né? Era saindo da ditadura militar para o regime civil. Então era um momento de tensão e estava na Constituição. E a gente vive esse momento de tensão novamente. Exato. Então a gente precisa fortalecer as instituições, tanto o Congresso como, lógico, o Judiciário já está muito fortalecido. Fortalecer o Congresso para que possa realmente ter esse embate harmônico. Eu entendo, deputado, que essas prerrogativas parlamentares, elas não são próprias dos deputados individuais, direitos individuais, que ele pode colocar debaixo do braço e levar para casa. São garantias sociais do conjunto, né? Do representado, do eleitor. Então, um deputado precisa ter prerrogativas para entrar numa cadeia, numa prisão e ver como é que está funcionando, precisa falar o que pensa sem a possibilidade de punição. Tudo isso é garantia do mandato. E ninguém é deputado e senador por acaso. Ninguém veste um terno de manhã, eu vou ali ver se eu vou ser senador. Não, é um processo complexo de partido político, de candidatura. Quer dizer, essas prerrogativas, elas são sociais, da sociedade. Zé Maria, imagina, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele fez uma declaração, nem que 80 senadores peçam para votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu não vou pautar. Isso mostra claramente que existe, e aí eu não vou medir minhas palavras nesse momento, existe sim uma chantagem, existe um vício na harmonia entre os poderes, que esse vício precisa ser rompido.
Porque se o Senado não consegue fazer o contraponto, o contrapeso na harmonia, isso precisa ser corrigido. Porque senão aí você tem um poder muito mais forte e aí vira ditadura desse poder. Então a gente precisa corrigir pontos da Constituição para que o Senado tenha realmente autonomia, independência, possa cobrar, fazer o contrapeso e a gente possa restabelecer a democracia que foi quebrada, infelizmente. Então a PEC era nesse sentido, voltar ao texto originário para que o senador tenha autonomia de fazer o contrapeso e não ser submisso. Hoje, infelizmente, por isso que eu falei que estou um pouco triste com o Congresso Nacional, mas não vou desistir, é revolta, mas existe uma submissão da Suprema Corte, e aí eu não vou medir minhas palavras, existe uma submissão da Suprema Corte com o Congresso Nacional. Nós estamos chegando praticamente ao fim da conversa, deputado. Queria voltar ao tema de segurança, que é a sua especialidade. Nós temos um grande exemplo internacional, Guatemala, Bukele, né? E ele promoveu uma mudança muito grande. Para fazer essa mudança, ele retirou direitos individuais, prendeu um terço do país, né? O que seria prender aqui mais de, de 80 milhões de brasileiros. E resolveu o problema. Tanto é que ele foi eleito, reeleito e reeleito, né? O senhor esteve lá na Guatemala? Não estive na Guatemala, mas... Um grupo de deputados, né? Alguns deputados... Foi. Nós já estamos organizando uma nova, sou da Comissão de Segurança, estamos organizando uma nova viagem para lá, para estudar com mais profundidade o caso. Foi algo que resolveu o problema. Imagina, El Salvador era o país mais perigoso do mundo. Hoje está um dos mais seguros. Como chegou a esse ponto? Realmente tem uma mudança de mentalidade. Essa mentalidade da esquerda que bandido é vítima da sociedade, isso precisa acabar no nosso país. El Salvador, os bandidos tinham orgulho de serem bandidos, tatuavam inclusive o número de mortes no próprio corpo. Né? E você acha que no Brasil... saiu prendendo todo mundo, sem julgamento e tudo, mas... Você acha que não está parecido com o nosso país? Eu diria que ainda não, mas pode chegar lá. Todas as facções criminosas têm as tatuagens. A briga que nós temos hoje não é o Estado contra as facções criminosas, é entre as facções criminosas. Se você olhar nas pesquisas, a população diz que o maior problema do Brasil hoje é a segurança pública. Então, nós estamos assistindo o Brasil virar um narco-estado e vai ter uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente vai ter que virar essa chave, vai ter que fazer uma mudança de 180 graus e ser bem mais rigoroso no processo penal contra esses criminosos. Aí precisa mudar a Constituição, né? Aí precisamos mudar a Constituição, o Código de Processo Penal. O Código Penal tem um projeto agora que nós vamos votar, inclusive o Derrite vai ser o relator, que era o Nicolas, passou o seu Derrite, é transformar uma facção criminosa em grupo terrorista. E aí eu tenho outros projetos, por exemplo, o diretor lá da Fintech que está envolvido com o tráfico tem que pegar a mesma pena do tráfico de drogas. O contador que está beneficiando, fazendo a lavagem de dinheiro para o PCC, tem que pegar a mesma pena uma pena mesmo mais rigorosa. Dinheiro, né? Isso. Aí nós temos que tornar a pena do Brasil bem mais rigorosa, porque hoje há uma sensação desses criminosos que o crime compensa. Agora, essa é uma linha assim do PL. Não é incoerência que neste momento os senhores estão defendendo a redução de penas de formação de quadrilha e de outros? Não, nós estamos defendendo a redução em relação à anistia, você diz? A anistia não tem formação de quadrilha. O que nós tivemos foram pessoas que estavam acampadas, manifestando. Houve condenação, né? Formação de grupo criminoso. E aí que nós somos contrários a essa condenação. Como eu te falei anteriormente, é reduzir as penas, né? A ideia nossa, do PL, do Partido Liberal, é uma anistia ampla, geral e restrita. Esse julgamento foi totalmente ilegal. Digo que esse julgamento foi criminoso. Nós tivemos a Vaza Toga, você acompanhou muito bem, Zé Maria, que mostrou claramente as ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre Moraes em todo o processo. As pessoas estavam sendo condenadas se tinha ou não tinha meme contra o Alexandre Moraes, contra o PT. Isso é condenação séria? Não é? Pessoas que estavam lá, que nem participaram do 8 de janeiro, pessoas foram condenadas. Mostrou claramente que esse julgamento foi um julgamento ilegal. E a anistia seria para isso. Olha, vamos passar uma borracha nisso, bora pacificar o país, bora seguir em frente, porque o que aconteceu
tem deixado o nosso país em guerra, e essa guerra precisa acabar. E a anistia é o remédio para acabar com essa guerra. Deputado, muito obrigado por sua presença, essa conversa direta aqui no Direto ao Ponto, ponto final. E nós vamos continuar aqui na Capital Federal acompanhando todo o processo e levando a você as entranhas aqui da política que está acontecendo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.